continuidade. Aqui são as veias mais utilizadas para a coleta de sangue, tá? Como dei o exemplo para vocês, mostrando. Aqui está no desenho fixo mesmo. As basílicas, a basílica e a cefálica. A cefálica é a mais propensa a deixar com que o paciente apresente o quê? Equimose. A basílica não. Aqui seria os dorsos, o arco dorsal da mão, tá ok? No caso, olha aqui para você ver, ó, veias do dorso da mão, são essas aqui. Porém, a mais calibrosa, que seria essa daqui de preferência, tá? É a mais utilizada, ou bem aqui, ó, bem na onde faz a ramificaçãozinha. As áreas a serem evitadas, os locais com cicatrizes de queimadura, tá? Áreas com hematoma, membro superior próximo ao local onde foi realizado mastectomia, cateterismo ou qualquer outro procedimento cirúrgico e de acordo com as técnicas para evidenciação da veia. Devemos pedir para que o paciente abaixe o braço, fazer movimentos suaves de abrir e fechar a mão, massagear delicadamente o braço, o punho do paciente para o cotovelo, que seria isso aqui, de forma cautelosa, tá? Fixação das veias com os dedos nos casos de flacidez. No caso, se for um paciente mais idoso, automaticamente ele tem maior predisposição a ter o quê? Ter flacidez nessa região. Então você vai o quê? Com os seus dedos, é lógico, com luva, você vai fazer com que estique mais aquela região para que você não tenha, como se diz, as veias bailarinas, tá? Ou no caso, você apoia por baixo, puxando, no caso, o excesso de pele, sendo ficcionando, no caso, a veia, para que você possa coletar de forma mais correta, tá ok? O uso adequado do torniquete. Devemos posicionar o braço do paciente inclinando-o para baixo, a partir da altura do outro ombro, tá? Posicionar o torniquete com o laço para cima, a fim de evitar a contaminação da área de punção. Por que o laço para cima, professor? Porque se o laço ficar com a pontinha para baixo, automaticamente aquele torniquete, aquele garrote, ele pode encostar na onde eu passei o álcool 70 e então contaminar aquele local da coleta, tá ok? Usar o torniquete por no máximo 2 minutos. Aplicar o torniquete cerca de 8 centímetros acima do local da punção, a fim de evitar, no caso, possível contaminação, que seria aqui nessa região. Se eu vou coletar na minha veia basílica, 8 centímetros acima, aproximadamente aqui, ó, para que evite a contaminação. Ao garrotear, pedir ao paciente para fechar e abrir a mão e para evidenciar, no caso, a veia. Tá vendo que à medida que eu vou abrindo e fechando, a minha veia vai se levantando um pouco mais, vai se enchendo mais de sangue? Exato. Por quê? O torniquete, ele evita com que tenha o retorno do sangue. Então, aquele sangue fica preso ali para baixo e automaticamente fica mais fácil de você coletar. Não aperte intensamente o torniquete, tá? Pois o fluxo arterial, ele não deve ser interrompido. O que seria o fluxo arterial, professor? É o fluxo das artérias. De acordo com o torniquete, eu não tenho que comprimir a ponto de interromper o fluxo arterial. Eu tenho que comprimir a ponto de evidenciar a veia somente, ok? Atenção! Não aplicar o procedimento de bater na veia com os 2 dedos, porque isso pode provocar hemólise e alterar os resultados dos exames de acordo com a análise, tá? E também você pode fazer com que essa veia tenha possível extravasamento. Na hora que você puncionar, você faz com que a veia o quê? Arrebente, tá ok? Então devemos posicionar o paciente de forma correta, fazer antisepsia e higienização das mãos antes da coleta, é fundamental. Por que antisepsia e higienização das mãos? Porque nós vamos utilizar as nossas mãos como um instrumento principal para fazer essa coleta. Então, se eu não lavo as minhas mãos, automaticamente eu posso contaminar o local da coleta e deixar a coleta o quê? Inviável para análise, tá? A coleta do sangue venoso com seringas deve ser com seringas e agulhas descartáveis, tá? Temos que verificar se a cabine da coleta está limpa e guarnecida com o material necessário para iniciar as coletas, verificar se tem tudo que eu vou precisar, solicitar ao paciente que diga o seu nome completo para confirmar com o exato paciente que vai realizar a coleta, tá? Ou no caso, confirmo com a etiqueta e no caso a identidade do paciente, solicitando a ele que ele diga também o seu nome completo e a data de nascimento, de preferência. Conferir e ordenar todo o material a ser utilizado no paciente, como tubo, gases, torniquete, seringa, agulhas descartáveis, tudo o que eu vou utilizar. Essa identificação deve ser feita na frente do paciente,
tá ok? Para que ele tenha ciência da segurança do procedimento, informá-lo sobre o procedimento, qual procedimento que vai ser executado. Olha, meu senhor, vou coletar um sangue, tá? Nós vamos coletar para nós fazermos um hemograma, para verificar como que está a sua quantidade de sangue, tá? Se está correto, se não está, enfim. Tem que explicar para o paciente a principal função. O que você, por exemplo, vou coletar o seu hemograma. Qual que é a principal função de um hemograma? Identificar se o paciente tem anemia, se tem uma leucocitose, se tem probabilidade de ter um processo infeccioso e assim sucessivamente. Você tem que saber a causa, o porquê, tá? A principal funcionalidade desse exame e relatar esse paciente. Abrir o lacre da agulha e coleta de múltiplos de sangue a vácuo à frente do paciente, mostrar que você está abrindo, tá? Que não estava aberto e que você está abrindo junto com ele. Higienizar as mãos e calçar as luvas para que então possa estar executando o procedimento. Caso use o torniquete, pedir para o paciente abrir e fechar a mão, afrouxá-la, esperar 2 minutos para usá-lo novamente, realizar a antisepsia do local da punção, geralmente em movimento circulatório, circula para cima, circula para cima, nunca para baixo, tá? Temos que ser para cima e automaticamente você já deixa o algodãozinho junto com o torniquete. Permita a secagem do álcool, tá? Cerca de 30 segundos. Não deixar que o paciente ou você mesmo sopre aquele local ou abanar, não colocar nada no local. Temos que o quê? Passou o algodãozinho com álcool, circulou para cima, deixa secar naturalmente, 30 segundos, para que então você possa fazer a coleta. Não tocar na região após a antisepsia, ou seja, se a partir do momento eu passei o algodão, não estou enxergando a veia, eu vou lá e encosto o dedo para tentar enxergar novamente, então novamente eu tenho que pegar o algodão e limpar, porque a minha luva, ela é uma luva de procedimento, então ela pode estar contaminada também. Então, para não contaminar o local tem que estar totalmente antisséptico, tá? Tem que estar o quê? Totalmente limpinho. Garrotear o braço do paciente, retirar a proteção da agulha, que no caso seria aquela capinha da agulha, e então executar a coleta. Fazer a punção no ângulo oblíquo de 35 graus, tá? No caso aqui, ó, 30 graus, com o bisel da agulha voltado para cima, de modo que eu vejo o Vzinho da agulha para os meus olhos. Se necessário para melhor visualização, a veia, esticar a pele do paciente com a outra mão, longe do local, que seria fazer isso aqui, ó, esticar a pele com a outra mão por baixo. Ok? Quando o sangue começar a fluir dentro da seringa, desgarrotear o braço do paciente e pedir para que abra a mão. E então você aspira devagar o volume necessário de acordo com a quantidade de sangue requerida na etiqueta dos tubos, aspirar o sangue, evitando bolhas e espumas, e com agilidade, pois o processo de coagulação do organismo do paciente já foi ativado no momento da punção. Tá? Devemos retirar a agulha da veia do paciente, ter cuidado com a agulha para evitar acidentes com pérfuro cortantes e descartá-la no recipiente adequado e, por fim, sem a utilização das mãos, tá? Temos que descartar longe de precisar reencapar a agulha, jamais reencapar a agulha. Exercer a pressão no local de 1 a 2 minutos, evitando a formação de hematomas e sangramento, evitar que dobre, tá? Orientar o paciente para não dobrar ou carregar peso, né, desse lado do braço, qual foi realizada a coleta. Abrir a tampa do primeiro tubo, deixar o sangue escorra pela parede devagar para evitar hemólise. Outros laboratórios já têm a intenção de colocar a agulha dentro do tubo e automaticamente esse sangue já vai logo. Mas outros laboratórios fazem a exigência que retire a agulha no próprio Scarpex. Ela tem um dispositivo que você pode desconectar a agulha da seringa. Aí você pega a seringa e então tira a tampinha do tubo e joga o sangue para dentro do tubo de acordo com que ele encoste na parede. Não podemos jogar assim, ó, porque isso também vai causar hemólise do sangue e deixar a amostra inviável, tá? Devemos fechar o tubo e homogeneizar, evitando que suavemente, fazendo isso suavemente de 5 a 10 vezes, para que ele fique o que? Homogêneo, deixar com que a amostra fique totalmente misturada com o reagente que está dentro do tubo, tá ok?
Abrir a tampa do segundo tubo e assim sucessivamente até o último tubo. Não esquecer de fazer o procedimento de tubo a tubo para evitar com que toque a tampa dos tubos, tá? Ao final, descartar a seringa e a agulha em recipiente apropriado para materiais pérfuro-cortantes. Verificar se existe alguma pendência, certificar-se das condições gerais do paciente, se ele está bem, se ele está tudo ok, se está com tontura ou alguma coisa do tipo. Colocar as amostras em local adequado ou encaminhá-las imediatamente para o processamento, para a análise desse exame.